Você está prestes a mergulhar em um mundo onde o medo e o mistério caminham lado a lado. Prepare-se para conhecer as lendas urbanas mais assustadoras do Brasil, histórias que continuam a assombrar e a fascinar até hoje. Sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Vamos começar nossa aventura baseados nas lendas urbanas mais sombrias do Brasil. Hoje vamos iniciar a primeira parte deste eletrizante vídeo. Prepare-se para descobrir a partir de agora os segredos mais obscuros e intrigantes das lendas urbanas do Brasil. Vamos começar por esta lenda, que fez e faz o imaginário, o suspense e o medo dentro das escolas do Brasil ficarem à flor da pele. No escuro e silencioso ambiente das escolas brasileiras, uma lenda perturba a mente de alunos e professores: a loira do banheiro. A lenda da loira do banheiro é uma das mais conhecidas e assustadoras lendas entre as pessoas brasileiras, principalmente em ambientes escolares. Segundo a história, uma jovem loira de olhos claros morreu de forma trágica dentro de um banheiro escolar. Há muitas versões sobre a sua origem. Algumas contam que ela era uma estudante que sofreu bullying e cometeu suicídio. Outras dizem que era uma mulher que morreu após um acidente ou até mesmo por violência. Outra versão é que foi de uma jovem que foi morta, porque teve que se casar com um homem mais velho e como ela não concordava, ela acabou sendo assassinada e foi enterrada em um local que anos depois se transformou em uma escola e ela aparece para as pessoas para pedir ajuda para ser sepultada. Em todas as versões, a alma da loira do banheiro permanece presa naquele local. Para invocar a loira do banheiro, é preciso seguir um ritual específico: bater a porta do banheiro 3 vezes, dar a descarga repetidas vezes, dizer seu nome em voz alta ou até mesmo pentear os cabelos em frente ao espelho chamando por ela. Dizem que após o ritual, ela aparece de repente, com o rosto pálido, cabelos loiros desgrenhados e vestida de branco, com algodão no nariz e com sinais de sangue ou ferimentos, causando terror a quem a vê. Ela pode também puxar cabelos, derrubar objetos ou até mesmo atacar fisicamente quem a invocou, deixando as pessoas paralisadas de medo. Algumas versões afirmam que o espírito anda pelos banheiros da escola abrindo torneiras para saciar sua sede e pedindo ajuda para que ela seja enterrada. Essa história da loira do banheiro ganhou força quando um incêndio misterioso consumiu parte de uma escola por volta do ano de 1916. Essa lenda até hoje provoca medo em muitos estudantes, tornando-se um dos mitos urbanos mais populares do Brasil. Vamos falar agora da lenda do Homem do Saco. A lenda do Homem do Saco é uma das mais antigas e difundidas no Brasil, sendo contada principalmente para crianças. Segundo a lenda, o Homem do Saco é um personagem sinistro que anda pelas ruas carregando um grande saco nas costas. Ele é descrito como um homem sujo, maltrapilho e com uma expressão severa. Dizem que ele captura crianças desobedientes ou que estão fora de casa sozinhas, colocando-as dentro do saco e levando-as para um destino desconhecido. Em algumas versões, ele é retratado como um coletor de lixo ou um mendigo que sequestra crianças para vendê-las, usá-las em rituais ou até mesmo comê-las. A história é contada como uma forma de ensinar obediência às crianças e mantê-las longe de perigos, principalmente em áreas urbanas. Mesmo sendo considerada apenas um mito, a figura do Homem do Saco ainda provoca medo em muitas crianças, sendo uma lembrança constante do desconhecido e do perigo. E você que dirige à noite, você já se deparou com a loira fantasma das estradas? A lenda da loira fantasma das estradas é muito conhecida em várias regiões do Brasil. A lenda conta que em uma estrada escura e deserta, motoristas avistam uma mulher loira, vestida de branco, pedindo carona. Quando o motorista para ajudá-la, ela entra no carro e se senta no banco traseiro, sem dizer nada. Após algum tempo, quando o motorista se vira para falar com ela, descobre que a mulher desapareceu misteriosamente. Algumas versões dizem que antes de desaparecer, a loira conta ao motorista que sofreu um acidente no local anos atrás e que pessoa que a atropelou sumiu e não prestou socorro e ela acabou morrendo ali mesmo na estrada e nunca encontrou paz desde então. Alguns relatam que antes dela desaparecer ela costuma amaldiçoar quem a está levando e que se a pessoa não encontrar quem a atropelou e a matou ela vai atormentar a vida da pessoa ou até fazê-lo morrer.
Acredita-se que a loira fantasma é o espírito de uma mulher que morreu tragicamente em um acidente de carro e que vaga pelas estradas em busca de vingança ou descanso eterno. A lenda serve como um alerta sobre os perigos das estradas e é frequentemente usada para assustar os motoristas, especialmente aqueles que dirigem à noite. Agora vamos falar de uma lenda que criou histeria coletiva entre pais e alunos de escolas, por causa da lenda da Gangue dos Palhaços Assassinos. A lenda da Gangue dos Palhaços Assassinos surgiu no Brasil entre 1990 e 1995 na região metropolitana de São Paulo, e rapidamente se espalhou por várias cidades do Brasil. Segundo boatos, uma gangue de palhaços em uma Kombi azul sequestrava crianças, para vendê-las ou matá-las em rituais macabros. As histórias variavam, mas geralmente incluíam descrições de palhaços com aparência assustadora que atraíam crianças com doces ou brinquedos para dentro da Kombi, onde desapareciam misteriosamente. O medo gerado pela lenda levou muitos pais a ficarem alarmados, e houve casos de pânico e histeria coletiva em algumas cidades. A lenda foi reforçada por relatos esporádicos de avistamentos da suposta Kombi e dos palhaços, mesmo que nunca tenha havido provas concretas de que a gangue realmente existia. Até hoje, a história dos palhaços assassinos é lembrada como uma das lendas urbanas mais aterrorizantes, simbolizando o medo do desconhecido e a desconfiança em relação a figuras que deveriam ser inofensivas, como os palhaços. E por causa de boatos maliciosos, as pessoas ficaram tão assustadas em relação à figura dos palhaços, que infelizmente muitos pais de famílias que gostavam de levar sorrisos aos outros e exerciam a profissão de palhaço, acabaram perdendo seus empregos na época. Isto nos leva à conclusão de que nem tudo que ouvimos e vemos em noticiários é considerado verdade, por isto devemos procurar a verdade primeiramente para não prejudicarmos alguém sem motivo. Você conhece a lenda do Diabo da Encruzilhada? A lenda do Diabo na Encruzilhada é conhecida em várias culturas, mas no Brasil ela ganhou força principalmente nas regiões do Nordeste e Centro-Oeste. Dizem que o diabo aparece à meia-noite em encruzilhadas, pontos onde duas ou mais estradas se cruzam, para aqueles que desejam fazer um pacto em troca de riqueza, fama, amor ou poder. O ritual para invocá-lo envolve velas, oferendas e rezas específicas. Dizem que o diabo se apresenta em forma de um homem elegante, geralmente vestido de preto e com um olhar penetrante. A negociação é rápida, mas perigosa. Após o acordo, o diabo desaparece, mas aquele que fez o pacto passa a ser perseguido por pesadelos e infortúnios, pagando um preço alto, geralmente com a própria alma. Essa lenda é popular entre músicos e artistas, inspirando histórias de pactos em troca de talento ou sucesso repentino. Vocês já ouviram falar sobre uma lenda que espanta os moradores de Belo Horizonte? Vamos falar da lenda da loira do cemitério do Bonfim. Esta lenda assombra os moradores de Belo Horizonte, envolvendo uma misteriosa mulher loira que aparece nos arredores do mais antigo cemitério da cidade, o Bonfim. A história conta que ela costuma pedir carona para motoristas desavisados, especialmente homens, que ao aceitar sua companhia, logo percebem o erro. À medida que se afastam do cemitério, a conversa com a bela mulher se torna um silêncio perturbador, até que ao olharem novamente, ela desaparece sem deixar rastro. O cemitério, com seu ar antigo e atmosférico, contribui para o suspense. Algumas versões dizem que ela era uma noiva abandonada, que cometeu suicídio após ser deixada no altar. Desde então, assombra a região, sempre levando suas vítimas de volta ao cemitério. Outras histórias afirmam que ela era uma mulher possessiva em vida, que acreditava ser dona do cemitério e continuava a protegê-lo mesmo após sua morte. Em meio à neblina e ao frio, a loira emerge, envolvendo a cidade em um clima de pavor. Seja uma entidade vingativa ou fruto da imaginação, a verdade é que a loira do cemitério do Bonfim continua a despertar medo, e aqueles que cruzam seu caminho jamais esquecem o terror que ela provoca. Esta lenda é bem assustadora e mexe com o nosso imaginário. Vamos falar da lenda do bebê-diabo. A história do bebê-diabo surgiu em São Paulo na década de 1970 e causou um verdadeiro pânico entre a população. O boato se espalhou após notícias sensacionalistas publicadas em jornais locais,
que relatavam o nascimento de um bebê-diabo em uma maternidade na cidade. A criança teria aparência sobrenatural, com todas as características do diabo em carne e osso, como cauda, olhos vermelhos e dentes afiados. O bebê possuiria o corpo cheio de pelos, 2 chifres pontiagudos, um rabo de aproximadamente 5 centímetros e um olhar feroz, que causa medo e arrepios. O bebê nasceu falando e ameaçando a própria mãe de morte. Relatos davam conta de que o bebê havia atacado enfermeiros, e dizendo que ali não era seu lugar e que aquela mulher não era sua mãe, ele acabou fugindo da maternidade e estava solta, causando pânico e histeria coletiva. A notícia ganhou repercussão nacional, e muitas pessoas acreditaram na história, gerando um clima de medo e mistério. Apesar de não haver confirmação do nascimento de tal bebê, o caso do bebê-diabo ficou gravado na memória popular e até hoje é lembrado como uma das lendas urbanas mais intrigantes do Brasil. Você já ouviu falar do Kibungo? Essa criatura assustadora é uma das mais temidas lendas urbanas da Bahia. O Kibungo é uma criatura monstruosa do folclore baiano, descrita como um ser de grande estatura, com corpo desproporcional e musculoso, frequentemente coberto por pelos ou escamas. Seu rosto possui traços animalescos, com olhos vermelhos brilhantes, nariz achatado e dentes afiados. A característica mais aterrorizante é a boca enorme localizada nas costas, usada para capturar e devorar suas vítimas, especialmente crianças. Com braços longos, mãos enormes e garras afiadas, o Kibungo se move com agilidade surpreendente, mesmo com seu tamanho. Às vezes, ele é retratado como capaz de mudar de forma, assumindo uma aparência humana durante o dia e se transformando à noite. Seu odor desagradável é um aviso de sua presença, aumentando o terror em torno dessa figura lendária. O Kibungo espreita nas sombras das florestas, saindo à noite em busca de suas vítimas, principalmente crianças desobedientes e desprevenidas. Ele as captura sem piedade, escondendo-as em sua boca monstruosa antes de devorá-las, deixando apenas silêncio e medo por onde passa. Originada das tradições africanas trazidas pelos escravizados, a lenda do Kibungo mistura o terror com a sabedoria popular, servindo de alerta contra os perigos da desobediência e da imprudência. Mas há quem diga que o Kibungo não é apenas uma história para assustar. Alguns afirmam já terem visto seus olhos brilhando na escuridão da mata, sentindo frio na espinha ao ouvir seus passos pesados. Será apenas um conto popular ou o Kibungo realmente existe? Essa terrível criatura até hoje continua a causar pavor e fascinação. Cuidado, o Kibungo pode estar mais perto do que você imagina. Essas lendas urbanas brasileiras nos mostram como o medo e o mistério estão entrelaçados com nossa cultura e história. Seja em um banheiro escolar, numa estrada deserta ou em um cemitério, essas histórias continuam a assombrar e fascinar. E aí, você já teve algum encontro com o sobrenatural? Conte para nós se você já teve e qual foi sua experiência. Compartilhe essas lendas urbanas com seus amigos, familiares e conhecidos, para ver se eles conhecem estas lendas. E não se esqueça de se inscrever em nosso canal, para não perder nenhuma história que desafie a realidade. Chegamos ao fim da primeira parte de mais uma apresentação sobre as lendas mais conhecidas, sombrias e intrigantes do nosso Brasil. Te espero em nosso próximo vídeo, para darmos continuidade nesta fabulosa aventura de conhecimentos e mitos da cultura popular. Um abraço para você e até a próxima!